Imagine um livro que desafiou impérios, sobreviveu a fogueiras e atravessou milênios de história humana. Um livro que moldou civilizações, inspirou leis e ainda hoje ressoa em bilhões de corações ao redor do globo. Não estamos falando de qualquer livro, mas da Bíblia, a coleção de textos mais lida e influente de todos os tempos. Mas como essa antiga compilação de escrituras conseguiu sobreviver a tantas eras de turbulência, perseguição e esquecimento, desde suas origens humildes, gravada em tabuletas de argila e pergaminhos frágeis, até sua forma digital onipresente em nossos smartphones, a Bíblia empreendeu uma jornada épica e quase inacreditável. Cada página, cada versículo carrega consigo o eco de batalhas, a dedicação de escribas anônimos e a fé inabalável de gerações. Prepare-se para desvendar o milagre de sua preservação. Nossa história começa há milênios, no berço da civilização, onde as primeiras narrativas da fé eram transmitidas oralmente, de geração em geração. Essas tradições, ricas em mitos e memórias, foram os primeiros tijolos da construção que viria a ser a Bíblia. Antes mesmo da escrita, a palavra já habitava o coração do povo. Se você está fascinado por essa jornada épica e quer desvendar mais mistérios da história e da fé, já deixe seu like e inscreva-se aí no canal para não perder nossos próximos vídeos. O primeiro grande marco na jornada escrita da Bíblia é atribuído a Moisés, por volta de 1400 A. Ele é tradicionalmente considerado o autor dos 5 primeiros livros, o Pentateuco ou Torá, que contém as leis, histórias e a fundação da fé judaica. Imagina a responsabilidade de transcrever a própria voz de Deus para o papel, ou melhor, para as tábuas de pedra e rolos de papiro. Ao longo dos séculos seguintes, a coleção de escrituras cresceu exponencialmente. Profetas como Isaías e Jeremias registraram suas visões e mensagens divinas, enquanto reis e historiadores documentaram os anais de Israel. Cada livro adicionado era um testemunho da contínua interação de Deus com o seu povo, um mosaico de poesia, leis, profecias e narrativas históricas que formariam o Antigo Testamento. Em 586 AC, um evento cataclísmico ameaçou a existência dessas escrituras, a queda de Jerusalém e o exílio babilônico. Longe de sua terra, em cativeiro, a fé e os textos de Israel poderiam ter se desintegrado. No entanto, foi nesse período sombrio que a dedicação à preservação da palavra de Deus se intensificou, com escribas e sacerdotes trabalhando incansavelmente para copiar e compilar os textos sagrados, garantindo que não fossem esquecidos. Após o exílio, a cultura helenística se espalhou pelo mundo antigo, e muitos judeus passaram a falar grego. Por volta do século III a Código, uma nova e monumental tarefa foi empreendida em Alexandria, Egito. A tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego, conhecida como Septuaginta. Essa tradução foi crucial, tornando as escrituras acessíveis a um público muito mais amplo e pavimentando o caminho para o cristianismo. Por milênios, a antiguidade dos textos bíblicos foi uma questão de fé, até que, em 1947, uma descoberta extraordinária chocou o mundo. Os manuscritos do Mar Morto, encontrados em cavernas remotas, revelaram cópias de livros do Antigo Testamento que datam de mais de 2000 anos, incrivelmente semelhantes aos textos que temos hoje. Uma prova irrefutável da surpreendente fidelidade da transmissão textual ao longo dos séculos. Com a chegada de Jesus Cristo, uma nova era se iniciou. Seus ensinamentos, milagres e, finalmente, sua morte e ressurreição foram testemunhados por seus discípulos. Após sua ascensão, os apóstolos começaram a espalhar a mensagem de Jesus, inicialmente de forma oral, mas logo percebendo a necessidade de registrar esses eventos e ensinamentos para as futuras gerações. Nos primeiros séculos da era cristã, as cartas dos apóstolos, os evangelhos e outros escritos circulavam entre as comunidades cristãs. Era vital distinguir os textos autênticos e inspirados. Este processo de reconhecimento, conhecido como canonização, foi gradual, mas essencial para formar o Novo Testamento que conhecemos. Os líderes da igreja primitiva, guiados pelo Espírito Santo, discerniram quais escritos eram a verdadeira palavra de Deus. Durante o Império Romano,
os cristãos enfrentaram perseguições brutais. Possuir escrituras podia significar a morte. No entanto, a devoção dos crentes era tão grande que eles arriscavam suas vidas para copiar e esconder os textos sagrados. Em vez de suprimir a palavra, a perseguição muitas vezes a tornou ainda mais preciosa, levando a ser guardada e transmitida em segredo, de mão em mão. Originalmente, os textos eram escritos em rolos de papiro ou pergaminho. Contudo, por volta do século II d.C., os cristãos começaram a inovar, popularizando o Codex menos o formato de livro que usamos hoje. Mais prático para manusear, ler e esconder, o Codex revolucionou a disseminação das escrituras, tornando a Bíblia mais acessível e portátil para os crentes. No final do século IV, o erudito Jerônimo empreendeu a monumental tarefa de traduzir a Bíblia inteira para o latim, a língua comum do Império Romano. Sua obra, conhecida como a Vulgata Tornucea, a versão padrão da Bíblia por mais de 1000 anos no Ocidente. Jerônimo dedicou décadas de sua vida a este projeto, viajando e estudando, para garantir a maior precisão possível. Durante a Idade Média, a preservação da Bíblia recaiu sobre os ombros dos monges copistas nos mosteiros. Em scriptorium silenciosos, eles passavam suas vidas copiando meticulosamente as escrituras. Palavra por palavra, letra por letra, cada cópia era uma obra de arte, muitas vezes iluminada com ilustrações vibrantes, um testemunho da paixão e devoção dedicadas à palavra. No século XIV, na Inglaterra, John Wycliffe ousou desafiar a exclusividade da Bíblia em latim, acreditando que todos deveriam ter acesso à palavra de Deus em sua própria língua. Ele supervisionou a primeira tradução completa da Bíblia para o inglês. Sua coragem abriu caminho para futuras reformas e para a democratização das escrituras, embora tenha enfrentado forte oposição da igreja da época. O verdadeiro divisor de águas na história da Bíblia vem em meados do século XV, com a invenção da prensa móvel por Johannes Gutenberg. Sua Bíblia de Gutenberg, impressa em 1455, não foi apenas o primeiro livro impresso em massa, mas um catalisador para uma revolução cultural e religiosa. De repente, as escrituras podiam ser reproduzidas em uma escala e velocidade inimagináveis, tornando-as acessíveis a muito mais pessoas. A invenção de Gutenberg preparou o terreno para a reforma protestante no século XVI. Líderes como Martinho Lutero e William Tyndale dedicaram suas vidas a traduzir a Bíblia para as línguas vernáculas menos alemão, inglês e outras. Pela primeira vez na história, milhões de pessoas puderam ler as escrituras em sua língua materna, o que teve impacto profundo na fé, na educação e na cultura. Desde então, a jornada da Bíblia não parou. Missões de tradução incansáveis garantiram que ela esteja disponível em milhares de idiomas, alcançando os cantos mais remotos do planeta. Na era digital, a Bíblia transcendeu o papel, tornando-se acessível instantaneamente em aplicativos, e-books e sites, continuando a ser uma fonte de inspiração e guia para bilhões em todo o mundo. Do papiro antigo ao pixel digital, a Bíblia não é apenas um livro, é um testamento vivo da resiliência da fé humana e da providência divina. Sua jornada através de impérios, perseguições e revoluções é um milagre que desafia a lógica. Ela sobreviveu porque pessoas, movidas por uma fé inabalável, dedicaram suas vidas à sua preservação e disseminação. Qual parte dessa incrível jornada mais te surpreendeu? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe sua perspectiva.